Capítulo 2. Com o tempo passado não havia mais medos. Comecei a apreciar o cheiro, já identificava quando era animal ou dos corpos de escravos. Minha alma vagante retornava quando era animal e visualizava aquela senhora de cor negra, com sua cabeça coberta por tecidos e de narinas exuberantes, empurrava uma carroça vindo se livrar dos restos dos animais sobre aquelas valas. Suas linhas de expressões deixavam seus olhos cansados e atormentados de uma forma mais sofrida, mas que fazia sua lida sem pensar no cansaço que seu corpo estava a sentir. Sabia quando ela se aproximava. Eu tentava ir o mais rápido possível de encontro às grades, que a refeição estava próxima, e não queria que nada fosse desperdiçado. Não perderia uma gota para o chão de barro. Quando ela erguia uma colher de madeira grandiosa, se agachava para colocar o máximo que ela podia na tigela, obedecendo o homem branco, que vinha em seu encalço lhe ditando e coordenando o que ela deveria fazer. Sentia que ela me acolhia só por colocar uma quantidade que dava para me alimentar por mais tempo. Meus olhos sempre capturavam a mesmice, a paisagem verde das árvores, escravos mortos empilhados e ossos de animais dilacerados. Por tempos, apenas abraçava meus joelhos e me impulsionava para frente e para trás. Não me permitia pensar em nada, apenas focava meus olhos em algum ponto fixo, entrando em meditação, e muitas vezes, ao retornar, via meu corpo flutuar, mas que para meu entendimento era normal. Nesse dia, foi diferente. Minha alma retornou a mim. Olhei para a parte externa de minhas mãos, percebi que dava para ver meus ossos expostos sobre a pele. A massa que antes existia já não estava mais lá. Agora olhava atentamente para os meus braços. Apertei e apalpei minha mão e meus dedos, que agora eram longos. Procurei saber em meus braços o que estava errado, mas não entendia ao certo do porquê tá dessa forma e porquê de me sentir tão esgotada. Já quando era humano, que eram despejados sobre as valas, a porta da cela era aberta. Eles me coordenavam para as grades, me amaldiçoavam com palavras, me resignando à destruição. Correntes eram colocadas sobre meus pulsos, com açoites era empurrada para fora e jamais poderia passar do lugar que ficava depois da beirada das grades. Eles traziam consigo uma carroça que rangia como almas em seu desespero. Sobre ela um garfo, feno e uma barrica de água. Com insultos, ele rastelava tudo para fora, retirando as fezes que fazia no canto direito, perto da grade onde cobria com feno. A barrica que estava em minha cela era preenchida de água. Assim que o feno era despejado no chão, sabia que estava na hora de voltar para dentro, rápido, antes que suas palavras de findar com o meu corpo se tornassem real. O som da minha voz nunca mais fora escutado por mim, a não ser gemidos de dor. Não entendia o porquê deles me temerem e me atormentarem, mas apenas fui entender com o passar do tempo que não era comum meu corpo flutuar. Passei meus dedos sobre a cabeça, senti que meus cabelos estavam tão grudados e sebosos que jamais conseguiria vê-los ou imaginar como já foram. Me vestiam com sacos de juta. Meu cheiro repelia os insetos e animais que ali estavam dilaceraram à putrefação. Quando a senhora bondosa trazia a porção de pasta, me olhava com piedade e entregava os sacos. Me ensinava como deveria me limpar intimamente para que os vermes não me devorassem ainda com vida. Eles a repreendiam pela cor de sua pele, mesmo com o seu cansaço pelo tempo que seu corpo possuía. Nada era relevado, pois eles informavam que ela era apenas uma escrava e merecia ser castigada. Conduzida por empurrões sem dizer nada, mesmo com a maldade que despejavam sobre ela a todo momento, ela não deixava a amargura de sua vida transbordar sobre suas ações. Ao me visualizar, seus olhos lacrimejavam. A bondade em seu coração permanecia mesmo com açoite sem merecimento. Seus modos comigo eram sempre de piedade e acolhimento. Algo estava a mudar por esses dias, como se o universo conspirasse para que eu fosse salva, pois não sobreviveria por mais tempo.
Meu corpo estava a se desenvolver e não tinha força alguma para suportar. Senti algo diferente. Tinha uma agitação de vozes de escravos. Ouvia e via pás cavando e cavando. Não existia cheiro algum do lado de fora. Fui encontrada e retirada do local onde estava. Eles diziam que era um animal doente e o certo seria me enterrarem com os corpos dos escravos. Assim o fariam se não fosse por aquela escrava que me alimentava, que suplicou pela minha vida. Dizia em minha defesa que aqueles que a machucavam me mantinham ali sem alimentos e que era apenas uma criança faminta. Fui conduzida por ela para uma pedra onde havia tonéis de água. Olhei ao redor e via as escravas se limpando. Elas esfoliavam sua pele em uma bucha fibrosa que eram retiradas de trepadeiras. Minha cabeça era pressionada para que a senhora arrancasse de mim aqueles fios sebosos que dificilmente me largariam se não fosse o fio da lâmina tão obediente em suas mãos. Ao finalizar, senti o vento passar acariciando minha cabeça de leve. A bucha era esfregada em mim, arrancando não só de sujeira como a minha primeira pele. Algo escorregadio era passado na minha cabeça. A água era jogada e soluços eram ouvidos por mim. A água que escorria por minhas pernas, sua tonalidade escura revelava a imundície que já estava encrostada, mas tudo estava a ser retirado a cada passada de bucha. Então ela olhou para mim com o senho franzido. Meu Deus, tua pele é branca? Escutei escravos sendo ordenados ao trabalho e que alguém muito importante estava para chegar e que o progresso e a redenção para todos viria junto. Guardava as palavras, mas não entendia qual o significado de progresso e redenção. Escutei a senhora com o senho franzido sussurrando: minha doce criança, irei cuidar de você agora. Ouvimos dizer que estão a procurar uma linda princesa que fugiu por essas terras. O senhorio do casarão se casou com uma, creio que deva ser ela. A notícia se espalhou, por isso tudo está a mudar. Aqueles que nos repreendiam com maldade foram mortos, mas os escravos continuam amedrontados e acham que tudo vai voltar como era antes quando eles acharem essa princesa importante que se perdeu por aqui. Ela me analisava. Se não fosse conduzida a te alimentar por esse longo de tempo, acharia que eres a princesa que escapou. Olhei de esguelha seus olhos, que se espremiam entre a pele flácida do seu rosto, senti meu coração responder que não entendia nada do que ela estava a me passar, mas já passaram tanto tempo que não saía mais nenhum som dos meus lábios. Nem a voz do meu interior eu conseguia ouvir, mesmo que saísse não saberia o que responder. Minhas emoções foram retiradas no instante em que me deparei com as cenas brutais onde meus entes queridos foram separados de mim e com a brutalidade que o meu corpo sofria por todo esse período. Fui levada para um local feito de tijolos de barro onde ela me conduzia para o trabalho. Trilhava o caminho que ela fazia nas alcovas onde se preparava as refeições. Ela me ensinaria a moer os grãos de milho para fazer alimentos para todos, incluindo os animais. Me ensinou a ordenhar as vacas, o leite tinha que ser bem batido para tirar a banha amarela que eram muito utilizadas. As mandiocas eram raladas em bacias, colocadas sobre panos para que aquela polpa fosse pressionada por pedaços de madeira até que o sumo fosse todo retirado. Aquela água branca se acalmava, se transformava em borra no fundo onde era escoada e outra quantidade de água era colocada. E seu fundo remexido, quando a goma assentasse novamente, tudo era feito novamente para o amargor sair. Assim era retirada e colocadas em recipientes entalhadas de palha e deixadas ao sol para secagem. A polpa que foi esmagada era levada para ser seca no fogo de lenha. Os grãos de trigo eram importantes para fazer a farinha e crucial que fossem separados das cascas e moídos cuidadosamente. Fui incumbida para realizar essas tarefas.